Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos prestigiando nesse momento, em especial os professores da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, os professores que atuam com a educação infantil, que neste momento tenha o prazer, a sensação de estar participando do momento de formação. Então, esta live tem o objetivo maior de contribuir com as práticas pedagógicas, com o fazer, com aquilo que acontece no cotidiano escolar e não escolar também, nos ambientes em que nós promulgamos e atendemos a educação infantil. Então, eu sou a Carla Roberta Sacete, trabalho na Secretaria de Educação e, junto com a Fabiana Semin, a Sônia Ferronato, nós tivemos um orgulho muito grande de ter a honra e a presença do diretor da Escola Tancredo, o presidente Tancredo de Almeida Neves, que é o Wagner, né? E a prof. Valéria, que está na Escola Catulo e também na Escola Vereador Marcel Pisoni, com suas práticas, com seus objetivos, com algo muito informal hoje, né? Porque nós não precisamos nada tão sistematizado formalmente, porque é um diálogo, é um encontro de teorias e práticas que se subjazem e que perpassam tudo aquilo que nos rodeia e nos investe, nos encharca dentro da educação infantil, que faz brilhar os olhos. Então, a sensação para nós, Secretaria de Educação, é imensa de tê-los conosco. Então, nesse momento, eu gostaria de pensar um pouquinho junto com vocês. Nós temos várias pessoas que estão nos assistindo, nos dando bom dia, e que vocês falassem um pouquinho sobre o que é pensar a educação infantil. Como pensar? Como concebê-la nos espaços educativos da pré-escola, nos ambientes escolares, seja na posição de educador, gestor enquanto diretor, professor, ou propriamente como um aprendiz, nós somos todos, né, aprendizes, encantado pela educação infantil. Wagner, fale para nós um pouco, por favor. Meninas, primeiro uma alegria poder estar aqui conversando com vocês, né? Poder estar vivendo um momento gostoso, mesmo em meio à pandemia, né? Mesmo em meio à dificuldade. E é lógico que quando a gente pensa em educação infantil, eu sou alguém apaixonado pela primeira infância, e quando a gente pensa em educação infantil, a gente pensa em escola, a gente pensa em criança, a gente pensa em movimento, a gente pensa em professor. Nós precisamos falar necessariamente deste educar e deste educar e desse cuidar que andam de forma indissociável. Desse educar e desse cuidar que se dão por meio das brincadeiras, né? Que se dão por meio de jogos, que se dá por meio da exploração de diferentes materiais. Mas tão importante, eu costumo dizer que tão importante quanto o material que tem lá no Tancredo, é importante o professor brincante na educação infantil. É importante a ação e a mediação desse professor para com a brincadeira, para fomentar esse movimento de desenvolvimento. Então, eu não vejo a educação infantil sem que a gente pense nessa infância que é de movimento e que é de descoberta por meio do educar e do cuidar através da brincadeira. Podemos dizer, Wagner, que atuar na educação infantil é um apaixonar-se constantemente, é um envolver-se de muito mais que o só profissional, né? Temos o profissionalismo, mas está muito implicado com as emoções, com a relação que nós estabelecemos conosco, professor, com os estudantes e com tudo que nos cerca. Todas as etapas do ensino, elas têm as suas especificidades, mas para a educação infantil tem algo a mais, tem alguma coisa que faz, como eu disse, brilhar o olho desse professor brincante, esse desejo de querer estar junto, de pertencer-se também a esse espaço, a esse tempo, aquilo que é único, singular, pelas experiências e pela brincadeira. É um apaixonar-se, né, Wagner? Eu não tenho dúvida. Inclusive, eu costumo utilizar a expressão de que quando brilha o olho,
transforma, né? Se nós pensarmos que quando a gente brilha o olho para com o movimento, a gente consegue traduzir o que a gente tem de melhor dentro do nosso coração e fazer transformar. É imprescindível apaixonar-se, especialmente na educação infantil. É imprescindível o olho no olho, é imprescindível o sentar-se ao chão e o estar disposto a, né? A educação infantil hoje na escola de ensino fundamental, na escola grande, se é assim que a gente fala, ela precisa considerar esse sentar-se ao chão, esse fazer a rodinha, este olho no olho, este abraço, esse acolhimento. E isso tudo traduz o apaixonar-se, o estar apaixonado, o amar, o gostar. Ótimo. E eu retifico também, nós temos os professores da rede municipal, da escola grande que estão, mas também temos o nosso convite se estendeu a muitas escolas também de educação infantil que hoje estão conosco aqui, nos prestigiando. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes na escola própria, educação infantil, já tem, né, esse entrelaço com o brincar muito consolidado, e nós precisamos também constituir e consolidar nas escolas grandes, como eu disse, para ser esse pertencimento. E a Valéria, fale para nós, Valéria, eu tenho acompanhado muito os teus vídeos, tuas postagens, tuas aulas com as crianças, e você é a tradução desse envolvimento que o Wagner fala, desse apaixonar-se. E é por isso, pela tua prática, que você também está hoje representando muitas vozes de professores, e eu gostaria que tu compartilhasse um pouquinho, quando você pensa no encontro com as suas crianças, quando você pensa numa atividade, o que vem à sua mente? O que faz você organizar de tal forma que a brincadeira torna-se o eixo do seu planejamento também? Bom dia a todos. Então, eu me enxerguei na fala do Wagner, sabe? Quando ele falou da questão de sentar com as crianças, de fazer a rodinha, né? De precisar desse contato. E o que se tornou bem difícil para as atividades pedagógicas à distância em função de tudo isso que nós estamos vivendo, né? O brilhar o olho, a necessidade de enxergar no rostinho deles aquilo que, a repercussão daquilo que a gente está propondo, né? Das atividades, das brincadeiras, dos desafios. Então, isso se tornou um desafio para nós também, enquanto professores, mas não impossível de acontecer. Esse encantamento, essa magia, eu diria assim, de enxergar no rostinho deles a alegria, a curiosidade, a descoberta, a gente está vivenciando de uma forma um pouco diferente, por meio dos vídeos, né, dos áudios que eles mandam, mas eu me pego assistindo e sorrindo, não é a mesma coisa como se eu estivesse com eles, claro que não, mas acontece esse vínculo, sabe? Ainda que à distância eu me sinto perto deles. E acho que isso é muito positivo. Se não fosse pela questão ali do WhatsApp, dos áudios, dos vídeos, dificultaria bastante o trabalho, porque a gente não veria, né? O rostinho deles, o encantamento, a descoberta, a curiosidade, e eu procuro sempre deixar isso bem evidenciado nas atividades. Acho que, né, travou um pouquinho, mas isso, né? Enquanto vamos ver se retorna um pouquinho. Wagner, enquanto que a gente espera a Valéria, eu gostaria que tu falasse assim para nós, qual é a importância da imaginação, do faz de conta, do lúdico, tudo isso que permeia e contagia a educação infantil, e eu ouso dizer que todas as etapas, né? A literatura é plena também disso, para os maiores, eu enxergo sempre todos os estudantes, mas para as crianças.
também dentro do espaço escolar, nas turmas de pré-escola, como que nós podemos nos envolver e pensar, até formação de professores, organizações de planejamento, tendo sempre esse foco da imaginação, já, Valéria, já retornamos daí, tá? Sim, uma certa instabilidade aqui na rede, peço Sem desculpas. problema, não tem problema. E aí, nós estamos falando, Valéria, da questão do faz de conta, da imaginação, que tem muito da tua prática também. E daí eu peço para o Wagner dizer como que nós podemos fazer com que os professores sintam-se mordidos para essa, como é que eu posso dizer, para esse gosto, para esse desejo de trabalhar com a imaginação que faz de conta. E qual a importância disso para as crianças? Fale, Wagner. Carla, eu penso que o brincar, o jogo simbólico, a fantasia, né? Todo esse envolvimento que o brincar oportuniza para os pequenos, ele é um termômetro da vida, especialmente da vida na primeira infância. Porque se tu está a observar uma criança que tem dificuldade ao brincar, que neste brincar denota algumas prevalências significativas de estar mais sozinha, ou não conseguir o diálogo, não conseguir a socialização, não conseguir a comunicação, é a partir deste olhar que o prof precisa intervir. Então, oportunizar esses momentos de imaginação, e eu costumo dizer, e eu nunca abro mão na educação infantil de nós pensarmos em momentos de atividades da vida prática, da vida cotidiana, né? Porque esses momentos da vida prática, da vida cotidiana, vão sensibilizar o professor a essa observação, observar o quanto essa criança imagina, né? O quão lúdica está sendo a exploração desse material. E aí quando a gente fala em material, a gente não fala em mirabolâncias de material, a gente não fala em material caro, a gente fala na panela velha, a gente fala na tampa estragada lá de casa, a gente fala numa colher, a gente fala em um cano PVC, nós estamos falando de retalhos de tecido, nós estamos falando de recortes de papel, enfim. É a partir daí, né, que nós vamos estar olhando para essa criança e mobilizando a imaginação, mobilizando a essência criativa, que é tão importante. E aí a Tizuko, ela traz para a gente que nós, professores, é que temos que potencializar nas crianças que elas construam os seus projetos de brincadeira. Né? As crianças devem ser desafiadas a construir os seus projetos de brincadeiras imaginativas, inventantes e brincantes. Sabe, e você aponta isso, Wagner, eu lembro também da Mônica Batista, que é uma também das promotoras dos estudos de educação infantil, e ela diz que nessa fase da primeira infância é onde as crianças estão mais desinibidas. E aí, claro, a fantasia, a imaginação, elas vêm emergentes nisso. E isso contribui para toda a formação humana posterior, para o adulto, né, posterior, para toda a constituição de ser humano. Então, o quanto é importante nós investirmos, né, em situações, em criarmos, oportunizarmos, para que elas brinquem, na verdade. Não precisa ser o nada mirabolante, aquilo que precisa sair correndo para a livraria, comprar coisa, mas é o permitir-se, enquanto professor, enxergar as possibilidades que dá para fazer a partir das práticas. E a Valéria, aí conta para nós, Valéria, esse ser professora e ser professora de educação infantil, que é a tua identidade, né? Ninguém mais consegue separar a Valéria, professora sozinha, do que a professora de educação infantil. Fale para nós, Valéria. Você se emociona quando pensa, né? Muito. O Wagner falou da vida prática, né? E aí, realmente, a Montessori, porque essas situações, né, cotidianas, através das quais, dessas vivências, dessas experiências, a criança aprende, é isso que a gente procura oportunizar também, seja na escola de educação infantil, seja na escola grande, com turmas de educação infantil, né? O nosso papel é, sim,
a brincadeira. Eu trago aqui a criança, todas as crianças aprendem por meio da brincadeira, pois trabalho delas, né? Como Montessori dizia. E na brincadeira, a brincadeira traz junto o lúdico, é um desafio e, ao mesmo tempo, é uma brincadeira trabalhar com eles na escola, né? Porque a gente se diverte e a gente aprende ao mesmo tempo que ensina e é uma via de mão dupla isso, né? Fala para nós, Valéria, das práticas que você já realizou, e em especial nesse momento também de pandemia, né? Em que mudamos nosso contato, nossa forma de atuação, mas não deixamos nossas crianças abandonadas e sozinhas nesse momento. O que mais te emocionou? Quais foram as situações que tu vivenciou assim, que você diz que nunca mais vai esquecer, que são as narrativas da tua vida para sempre? Bom, como a gente recebe diariamente coisas que eles estão fazendo, as vivências que nós propomos, o retorno disso, eu diria assim, ó, todos os dias a gente surpresa, a gente se emociona, mas lembrando algumas coisas que nós fizemos, no encontro também que aconteceu, a Márcia Carvalho, a Fabiana e contigo também, né, Carla? A Prof. Marisol falou de voltar as cartinhas, né? Eu trabalhei com aquela história, era uma vez uma carta amarela, né? Da Bia Vilela, e eu mandei para eles uma cartinha com uma poesia que eu fiz a respeito desse momento, né, que nós estamos vivendo. E a resposta, eu mando a cartinha com essa poesia e eles teriam que me mandar uma resposta do jeitinho deles, desenhando, né, os pais poderiam escrever o que eles quisessem dizer para a prof e tal. E o retorno foi muito legal, e eu até peguei aqui para mostrar, teve uma menina que me mandou um binóculo. Amor. A Manuela, ela fez esse binóculo e ela me mandou, junto com a cartinha, a resposta dela, que está aqui, assim, entre tantas outras, né, eu estou mostrando essa, mas caberia aqui mostrar o carinho e o afeto que eu recebi de cada um deles. Prof. Val, estou com muitas saudades de você. Fiz este binóculo para ver se vejo você, para matarmos um pouquinho esta saudade. Vamos olhar nas nossas janelas e rezar que isso tudo passe logo. Muitas beijocas, Manuela. Aí, então, tem a cartinha dela aqui, que era para eu usar o binóculo na minha janela, para eu enxergar ela, que ela estava usando dela também. Muito legal, né? Isso é semear, né? Foram muito... Quando a gente semeia, a gente colhe o fruto da essência criativa. Quando a gente semeia a essência criativa, a gente colhe criatividade. Nossa, foi muito bacana, muito emocionante. Eu procuro, né? Quando eu digo eu não estou falando só de mim, eu estou falando de um grupo de pessoas que acreditam e que trabalham investindo, pesquisando, elaborando coisas para viabilizar essa aproximação, esse vínculo, né, que é tão importante para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, mesmo que de longe, né? Então, assim, quando eu digo eu estou dizendo eu, mas por trás de mim tem as minhas colegas que também trabalham com a educação infantil, que nós compartilhamos e dividimos muitas ideias, dividimos também o trabalho, algumas fazem uma coisa, outras fazem outra, e a gente, junto, busca atingir e alcançar os nossos objetivos, né, junto às crianças.
Coisas bem práticas, assim, que a gente sabe que trabalhando as habilidades que são necessárias para a educação infantil, né? Vou dar um exemplo agora. A gente mandou para eles uma pulseira, que na verdade a pulseira não estava pronta, mas eles iam ter que confeccionar. Como é que era essa pulseira? Dentro do saquinho, a gente mandou algumas partes já recortadas para facilitar essa... Só um pouquinho que está custando sair aqui. Esse aqui, ó. A gente mandou para eles um retângulo verde, um losango amarelo, um círculo azul e uma outra parte e uma fita junto que eles teriam que fazer o alinhavo, que é uma coisa importante para desenvolver habilidade, né, na educação infantil, depois de assistir um vídeo sobre o Brasil, as cores, né, da nossa bandeira e tal, e depois eles tinham que fazer o alinhavo para preparar a sua pulseira, colar as peças, montando a bandeira, depois colar na pulseira, né, aprontar e mandar um vídeo para a prof usando a pulseira, dizendo alguma coisa, se eles fossem presidentes do Brasil, o que eles fariam? Aí uma menina me mandou um vídeo dizendo que se ela fosse presidente do Brasil, ela ia permitir que todas as pessoas fizessem uma aglomeração no salão de festas do prédio que ela mora e que nada mais fechasse. Então, assim, nessa fala dela, a gente percebe como isso está presente e como está fazendo falta esse convívio, essa interação, né, junto com os colegas, dizendo que se ela fosse a presidente do Brasil, ela iria abrir tudo e permitir aglomerações. Ela está com saudades, né? Ela quer o abraço. E que as pessoas se encontrassem, E olha essa questão de trocar de posições, né? De posição social, de posição de identidade também, que é própria da imaginação e da fantasia, que está muito latente nisso. E eu, vendo os comentários que nós temos no chat, eu quero, assim, que vocês sintam-se muito, muito hoje livres para vocês expressarem as suas emoções, porque realmente as pessoas que estão também nos assistindo e outros, eles veem vocês como referências muito favoráveis para a educação infantil. Então, o convite é para vocês expressarem os seus maiores desejos e aquilo que vocês realmente acreditam. Fala, Wagner. Valéria, eu vou te dizer que eu fiquei com uma vontade imensa de voltar para a sala de aula ao te ouvir, tá? Eu preciso voltar para a sala de aula, brincar um pouco. Quando a gente fica na gestão, a gente acaba, de fato, gerindo, mas não gerindo a sala de aula, né? E enquanto tu falava sobre a pulseira com as formas geométricas, eu disse assim, meu Deus, eu também queria estar na sala de aula para fazer isso. Muito legal. Que contagiante, né? Então, obrigado pela tua fala, que semeia em mim a vontade de retornar para a sala de aula e fazer diferente, fazer melhor e mobilizar esse contato, e mobilizar esse olhar de carinho, e de fato me senti apaixonado pela educação. Que bacana, que legal. Eu separei algumas coisas assim para mostrar. Mostra mais algumas coisas assim. Mostra para nós. Para trabalhar sobre... eu não gosto de datas comemorativas, pela data comemorativa, assim, eu não gosto de trabalhar aqui, né, a Semana da Pátria, então eu nem falei em Semana da Pátria, né, mas sim confeccionar, já que o movimento todo ao redor, e eles não estão numa bolha, né, eles estão no mundo, então fala sobre a questão do Brasil, né, o 7 de setembro, e isso eles escutam, então vamos significar isso, né? Vamos transformar, vamos de alguma forma inserir esse assunto, mas não como uma coisa estanque, perdida, né? Sempre tentando significar aquilo que está acontecendo. Em agosto, não que tenha que ser só no mês de agosto, mas enfim, a gente trabalha a questão do folclore. Então, o que a gente fez para trabalhar o folclore? A gente fez um álbum de figurinhas. Esse álbum aí a gente imprimiu e mandou pronto para eles, né? Falando um pouquinho sobre o que é o folclore.
E aí, deixando espaço para que eles, depois em casa, abrindo os pacotinhos que a prof mandou. Então, estão aqui os pacotinhos, ó. Os pacotinhos eram por cores, porque num dia eles iam abrir o pacotinho vermelho, no outro dia o azul, o amarelo, o preto, o branco, né? E iam aos pouquinhos preenchendo e colando as figurinhas que eram autocolantes no álbum que a gente tinha enviado para eles. Então, sempre tinha uma atividade sobre a lenda do Negrinho do Pastoreio, que é uma lenda gaúcha, que, né, que fala muito da nossa... É uma lenda da nossa cultura. Além da lenda do Negrinho do Pastoreio, a gente também trabalhou algumas dos personagens que apareciam aqui no álbum de figurinhas, né? Então, eles tinham as figurinhas desses personagens para colar. A gente trabalhou a questão, né, do trava-línguas, da parlenda, e a gente trabalhou sobre cantigas de roda. Até foi um dos vídeos que a gente fez, falando um pouquinho sobre cantigas de roda. E aí, eu não sou uma exímia tocadora de violão, mas alguma coisa de vez em quando a gente faz. E eu mandei para eles um vídeo falando um pouquinho sobre cantigas de roda, que elas existem há muito tempo, que se eles já tinham brincado, se nós estivéssemos na escola, nós iríamos brincar muito disso, mas que agora, em função de que a gente não estava podendo nos encontrar, a prof iria cantar, e eu troquei um pouquinho o final ali da ciranda cirandinha. Então, cantei a ciranda cirandinha, vamos todos cirandar. E na última parte eu disse assim, chegou a sua vez, vamos... Eu vou cantar, mas enfim. Chegou a sua vez, vamos logo sem demora, diga um verso bem bonito e mande pra prof agora. Daí eles mandaram um verso para mim, num áudio, né? Bem legal isso, bem bacana. Que legal, Valéria, que legal, eu acho. Dá Muito vontade, legal, né, Wagner? De ter a aula, de ver as crianças, de ver... Nossa. Atividade Wagner, humana criadora, dizia Tizuco. Atividade humana criadora. Nossa, que lindo isso que você fala, atividade humana criadora. Que é tudo, né? Que é a essência. Que é a essência da existência e de todos nós contribuindo para o processo de humanização. Wagner, fala para nós... Valéria, oi. Estou encantado, eu quero que minha filha seja tua aluna também um dia, tá? Obrigada, quem sabe, né? Que idade ela tem? 6 aninhos, amor, não vai dar. Não dá mais. Mas na educação infantil, não, né? Mas eu Não. acredito que isso também não é só da educação infantil, sabe? A gente tem que proporcionar, e eu vejo colegas fazendo isso, sim, com os do primeiro ano, do segundo, né? Porque a criança não para de brincar porque ela saiu da educação infantil. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem que potencializar e tem que incentivar esse brincar na educação infantil, nos anos iniciais ali do ensino fundamental, porque eles são crianças, né? Brincar é a ação prioritária da primeira infância. Nós precisamos potencializar isso, né? Que bom se nós adultos também resgatássemos um pouco essa questão de adulto brincante, não só nós, profs dos pequenos, mas todos nós, né? Porque a vida, ela é muito curta para a gente levá-la tão a sério, né? Verdade. Wagner, você está numa posição agora, neste momento, né? Nós somos todos temporários nessa situação, de gestor da educação, de uma escola. Mas eu acho muito importante, porque o professor é um gestor da sala de aula, mas eu vejo, assim, muito do diretor nos âmbitos do que se desenvolve também na escola. Então, enquanto diretor, assim, e para todos os diretores de seus espaços e tempos, como que o gestor, no âmbito macro, pode auxiliar para promover, para incentivar, para manter esse contato com a educação infantil? Porque eu, enquanto gestor, posso minimizar ou posso potencializar esse momento, esse contato pelos tempos, pelos espaços, pelo incentivo à formação. Como que você enxerga isso e que dica você dá para os gestores
maiores de escola, para esse olhar atento, essa escuta, essa sensibilidade para a educação infantil? Carla, eu não acho que é dica, mas o que a gente tenta fazer, primeiro por acreditar que a educação infantil é imprescindível para o desdobramento do desenvolvimento. O nosso primeiro movimento no Tancredo é avisar toda a comunidade. No Tancredo, nós temos pré de 4 anos e pré de 5 anos, né? Estejam conosco. A escola é um espaço da comunidade muito seguro. A escola é um espaço da comunidade colorido, gostoso, atrativo, né? Então, esse é o nosso primeiro movimento. Sinalizar para a comunidade de que existe essa possibilidade e nós gostaríamos muito que as crianças estivessem conosco. Então, esse é o primeiro movimento de gestão. Depois, a gente precisa qualificar aquele tempo e aquele espaço. E aí, eu costumo dizer para as minhas profs de educação infantil, tem uma, inclusive, assistindo, criem, proponham, que eu sou o suporte. Eu vou buscar, eu vou atrás, eu vou ajustar, eu vou dar o suporte que vocês precisam para fomentar este educar e para fomentar esse cuidar por meio da brincadeira, por meio da ação lúdica. Isso é lindo, né? E a Valéria pode contribuir com nós aí. O gestor dizendo, vocês têm a liberdade, vocês ousem, voem, professores, que eu estou aqui junto com vocês, eu vou dar o suporte, eu vou dar dentro do possível, do viável, mas estou junto com essa, né, porque é barulho, é agito, e permitir-se isso, e explicar, às vezes, até para os colegas, professor, para a comunidade, dando uma explicação, muitas vezes, com fundamentação do que representa isso. Eu acho que nós precisamos ter esses múltiplos olhares e vozes a isso. O que você vê, Valéria, nessa questão também? Eu tive muita sorte de ter como gestoras, né, gestoras, profs que também eram da educação infantil e que acreditam muito nesse trabalho, né? Então, assim, sempre tive o maior apoio, precisando de alguma coisa, ia conversar com a Diri e dizia, né, eu digo ainda, preciso de tal coisa, ela tenta providenciar, eu tenho um apoio muito grande nesse sentido, nós temos, né, quando eu digo eu já disse que não é só de mim que estou falando, porque acreditam e têm um olhar diferenciado para as crianças da educação infantil que frequentam a escola de ensino fundamental, mas que são dessa primeira etapa da educação tão importante, e que tem as suas especificidades, sim, que a gente tem que resguardar, porque a gente tem que educar e cuidar dessas crianças, como o Wagner também colocou no início, né? Então, essa sensibilidade de enxergar e de entender que eles têm, sim, algumas coisas que precisam ser providenciadas, resguardadas, né? Para que a gente garanta a segurança das crianças na escola, né? E essa possibilidade de dar para o professor criar, inventar moda, como diz o outro, né? A gente quer pintar os muros da escola. Eu sempre tive muita liberdade nesse sentido, de ir com eles, com as têmperas, né, tanto numa escola como na outra. Ali no Catulo a gente tem uma parede de azulejos, que daí, então, a gente vai até o pátio com as tintas e faz aquela festa, né, com as crianças, lambuzando e pintando, e no vereador também não temos a parede de tijolo, mas a Diri permite que a gente use e abuse dos ambientes da escola para oportunizar essas vivências, né, importantes para eles também. Eu vejo a importância de nós frisarmos essa questão da não escolarização, do direito à infância, de tudo que pode ser e deve ser nessa etapa, e claro, como disse também o Wagner, nas etapas seguintes também, nós nunca podemos perder esse encantamento. Eu penso assim, o professor que tem essa magia do brincar, não envelhece,
Eu já estou louca de vontade de ver a gurizada, porque a gente se sente jovem sempre, alegre, não tem tempo ruim, tudo é maravilhoso, tudo... Não sei se... Acho que é o que vocês enxergam isso, né? E vocês estão vendo os comentários que nós temos aqui, muito lindos, emocionantes. Eu me arrepiei de ler alguns aqui que estão reconhecendo o trabalho de vocês, e no de vocês são múltiplas vozes, como diz a Valéria. Não é um eu sozinho nunca. Somos em muitos e muitas mãos e muitas vertentes aqui que respeitam a educação infantil e conseguem. Eu posso falar? À vontade. Nessa última etapa, nessa entrega que nós tivemos, a gente preparou toda uma sequência assim, de atividades, trabalhando um pouquinho sobre a primavera, né? Não a primavera pela primavera, mas trabalhando um pouquinho isso. Aí, o nosso mimo, porque a gente sempre manda alguma coisa para as crianças. Essa vez foi uma mudinha de uma flor que nós preparamos, né, enfeitamos, mandamos um cartãozinho que diz assim, eu preciso de carinho, eu preciso de atenção, no vasinho ou no jardim, cuide muito bem de mim. E aí eles tinham que levar essa mudinha para casa, e uma das atividades era plantar a mudinha, depois mandar para a prof uma foto de onde é que plantou, podia ser no jardim, podia ser no quintal, num vaso, onde tivesse essa possibilidade. E a gente já começou a receber os vídeos, né, mostrando, e uma menina dizia assim, essa planta é minha, né, mamãe? Sim, a prof mandou para você, mas ela vai ficar comigo, né, mamãe? Vai, a planta vai ficar contigo. E plantando e colocando a terra dentro do vaso, assim, muito legal. E uma outra atividade que a gente mandou, o nome da atividade era Meu Desejo para Você. Aí a gente mandou uma florzinha, deixa eu pegar para mostrar, peraí. É emocionante, né, Wagner? Tu já tá com os olhos brilhando de saudade. É isso, né, gente? Brincar a ação prioritária da primeira infância. Quando a gente consegue compreender isso, há esses desdobramentos aí. Olha, bem importante. Aí a gente mandou essa florzinha aqui, ó, com as pétalas dobradas, dizendo que eles tinham que colocar numa bacia com água e ficar observando o que ia acontecer. E os pais mandam os vídeos, e a gente fica vendo a carinha das crianças assim, ó, olha, tá abrindo, né? E aí eles dizendo o que estava acontecendo com a flor. E na parte escrita, que também a gente tem um cuidado todo especial, e isso requer um certo tempo, sim, porque não somos nós que estamos propondo a atividade, são as famílias que estão fazendo essa função, né? Que estão mediando esse trabalho. Então, de explicar direitinho o que tinha que fazer, e que dentro tinha uma palavra que era um desejo da prof para eles. E eles tinham que depois me mandar um áudio, um vídeo, né, ou uma foto segurando a florzinha e dizendo o que a prof tinha desejado, que as palavras eram diferentes também, mas amor, carinho, felicidade, alegria, né, e eles foram fazendo, e eu amei ver eles olhando a florzinha, e ela vai devagarinho abrindo pétala por pétala, né, na água, e a carinha deles é uma florzinha mágica, olha o que está acontecendo. E esse retorno é muito legal, muito importante. Eu me empolgo, né? Desculpe. Isso é lindo, isso é lindo. Isso é o apaixonar-se, isso é o estar aberto, isso é o acolher. Quem dera, né? Se eu conseguir manter isso no meu coração. Eu estava lendo aqui no celular as mensagens, né? Nossa, são bem... Eu sugiro depois, se vocês não olharam, ler todas, porque merecem ser guardadas de carinho. A Maristela diz que o Wagner transformou-se no gestor que defende a educação infantil na prática, um aliado dos profs, e as crianças o adoram. Olha que lindo isso, né? Porque de nada valeria se as crianças não sentissem, elas são sinceras e puras, e elas percebem aquilo que realmente é, sem
muitos rodeios. Isso é forte, né, Wagner? Ter o... esse vínculo que a gente consegue estabelecer com as profs e com as crianças, sim, com os profs começa lá na nossa reunião, né? Mas a gente sente a parceria naquele momento de adaptação, né? O quão eu acredito que a adaptação é um processo que é difícil e precisa de um olhar atento, acolhedor e de carinho. E aí eu até conversava com as gurias no mês passado, com as minhas gurias da educação infantil, que, nossa, foi uma batalha para fazer a adaptação de umas 4 crianças no ano de 2020. E aí, logo, adaptamos e veio a pandemia, e daí nós nos olhamos no mês de abril assim, não vamos retornar. E agora, né? Quer dizer, é essa parceria, a gente constrói isso a partir do quão importante eu acho, e elas entendem a adaptação, o quão leve, o quão acolhedor e com carinho que deve ser. Ótimo. E nós vamos agora mesmo trabalhar com essas questões que estão, né, emergindo dos professores. A Sônia nos pergunta, Wagner, o que é um professor brincante? Como que nós podemos, não sei, definir, caracterizar, ou simplesmente compreender um professor brincante? Shizuko fala que o professor brincante é aquele disponível à vontade criadora da criança. É isso. Independente também, pode ir além da educação, claro, infantil. Exato. É que está disponível à criatividade da criança. Está aberto a situações inovadoras. Então, e na verdade, o professor brincante tem tudo a ver com esse momento também que estamos vivenciando, né? Com a inovação, com a ousadia, com o estar aberto a criar o diferente daquilo até então, talvez. Valéria e Wagner, muitos professores se tornaram-se mais brincantes nesse contexto também, no qual tivemos que inovar nossas práticas para dimensionar. Então, teremos talvez... E aí nós temos esse brincante em todos os níveis, né? Vou trazer para vocês. Na semana passada, nós tivemos o Sábado Gaúcho, estamos tendo o Sábado Gaúcho no Tancredo, e o pessoal lá do 8º ano estava trabalhando com charadas, né? Então, veja, é uma atividade essencialmente lúdica, e as charadas vinham e houve engajamento, por quê? Porque era brincante, porque era gostoso, porque era prazeroso. Então, este brincar, essa ludicidade, essa essência criativa, ela permeia o desenvolvimento, né? Não necessariamente só na educação infantil, ela permeia todo o desenvolvimento escolar. Acho que isso é bem forte, nós todos, né, entendermos a questão de que ultrapassa só a questão da educação infantil, mas o brincante em todos os níveis, em todos. O professor também permitir-se brincar, independente do ano em que atua, dos anos iniciais, finais. E a questão, eu acho que nós podemos dialogar nesse sentido, de um planejamento, Valéria e Wagner. Quando vocês pensam num planejamento voltado à educação infantil, assim, o que vem como eixo central? O brincar, talvez, né? A interação, a brincadeira. E como organizar uma ação, uma prática pedagógica que tem como norte do planejamento esse brincar? Quais são os eixos que eu estruturo, quanto professor, para organizar essas ideias e isso se transformar numa ação efetiva? Assim, o que não é imprescindível ter dentro da conscientização que perpassa o brincar? Eu acho que a gente tem que pensar que possibilidades eles têm para, na hora de planejar, na hora de pensar numa atividade, aquilo, porque, de acordo com a realidade das famílias, algumas coisas eu posso propor, outras não, ou algumas eu tenho que adaptar e tenho que mandar subsídios materiais que talvez eles em casa não tenham para vendo aquela atividade, aquela brincadeira, e algumas coisas também que não requerem tantos materiais diferenciados, né, que numa prática, numa vivência bem simples. Eu vou dar um exemplo de uma atividade que a gente propôs, que eram as bolinhas voadoras. A gente procura também nos nomes, assim, deixar eles curiosos, né, o que será que são bolinhas voadoras? O que eram bolinhas voadoras? Eram bolinhas de meia,
feitas com, não bolinhas de meia, bolinhas específicas, mas quando a gente guarda as meias que a gente guarda na gaveta, no guarda-roupa, a gente enrola e faz aquele rolinho. Então, aqueles rolinhos eram as bolinhas. E voadoras por quê? Porque algum familiar, junto com eles, tinha que sentar numa cadeira de costas para as crianças, e a criança atrás com uma bacia ou um balde na mão, tinha que capturar as bolinhas voadoras que o familiar que estava sentado ia jogar de costa, e a criança lá atrás pegando, né? É uma brincadeira, uma atividade que eles se divertiram muito. Não sei quem se divertiu mais, se foi os pais ou as crianças, porque eles riam muito fazendo, e a gente ria também, se divertia assistindo os vídeos que eles mandaram, né? Então, assim, bem simples, bolinhas feitas com as meias deles mesmos, e um balde, né, e um familiar junto brincando. Então, quando a gente pensa nessas atividades, a gente tenta que sejam viáveis e que oportunizem essa diversão, essa interação, já que a interação deles com as outras crianças nesse momento não tem como acontecer, mas que a gente oportunize, que a gente incentive, que a interação deles com os familiares, com os irmãos, com os pais. Alguns não têm irmãos, então acabam convivendo mais com adultos mesmo, né? Mas de oportunizar e de potencializar essa brincadeira com coisas bem simples em casa, né? Wagner, quer falar? Gente, é isso. É quando a gente consegue, pensando na educação infantil em meio à pandemia, pensando nessa logística de mandar material para casa, nós precisamos pensar no qual é o aparato em casa que eles têm para o desenvolvimento dessas atividades. Então, nesse momento, o eixo é utilizar o material que é fácil de encontrar dentro de casa. Eu acho que esse é o grande desafio agora. Então, a gente pensa no brincar, a gente também pensa no desenvolvimento do domínio cognitivo, a gente também pensa no desenvolvimento do domínio social, do domínio afetivo. Eu vejo a produção dos vídeos muito evidentes, especialmente agora com a Semana Gaúcha, né? Com o 20 de setembro, muito evidente o domínio artístico, que também é um domínio que já foi reconhecido como sendo um domínio de aprendizagem. Nós observarmos esses domínios, ou então, se nós olharmos para a BNCC, poder evidenciar os direitos de aprendizagens, né, o conhecer-se, o explorar, por meio do brincar. Né? A essência é o brincar. O lúdico vai estar presente, vai ser semeada a essência criativa. É este o caminho. Por hora, é essa forma de conduzir. E a gente está percebendo nos comentários, né, os professores salientando a questão de não nos anos iniciais esquecer o brincar, né? Então, olhem bem, já nos anos iniciais já tem indícios desse esquecimento. Nós não podemos, nós somos os propagadores disso, temos que incentivar mesmo para o brincar para além da educação infantil. Essa é com certeza, mas os outros anos também são crianças, e como eu trabalho muito com adolescente também, eu vejo como eles gostam de uma aula que incentive o lúdico, a brincadeira, as linguagens. Então, essa questão muito forte dos professores de conceber o direito de brincar em todas as etapas. Acho que isso fica muito forte nesse momento da data de hoje. E eu gostaria, nós já vamos nos encerramentos, que nós pensássemos as questões temporais nas quais nós estamos. Então, as crianças antes estavam conosco, bom dia para a Cristiane, então, que está nos assistindo. As crianças que estavam na escola, né, no período, nesse ano, pouco, mas estavam tendo vivências, e que agora se reportam há mais de 6 meses suas casas, onde tem outras formas de aprendizagens, mas nós temos certeza que tem aprendizagens aí, tem ganhos, principalmente com relação à autonomia, com relação até a sobrevivência nesse contexto todo. São outras aprendizagens que, quando nós retornaremos no pós-pandemia,
nós, professores, teremos que fazer essa ponte, esse aliado com as vivências, não só pelas atividades dadas pelo professor, mas aquilo que de fato aconteceu único e singular nas suas casas, nos seus contextos, nas suas realidades. Como que nós podemos pensar nessa relação de não desconsiderar, de sim mesmo deixar vir à tona essas questões que foram fortes e foram intensas nesse longo período, e ao mesmo tempo, né, mediar, porque somos os mediadores, com as aprendizagens previstas dentro do espaço escolar. Eu gostaria que você pensasse comigo, né, no tudo que aconteceu e que vai fazer parte do momento posterior, né? Quem quer começar de vocês? E aí, é uma relação que nós temos que pensar e estar atento. O que aprenderam, né? Que aprendizagens foram talvez muito mais significativa, mais intensa do que nós prevíamos até na base nacional, né? Pela questão até do estar com outros fatores, outras questões de, como eu disse, até de sobrevivência em algumas crianças, né? Nós temos realidades diferentes nas quais tem crianças brincando, muitas vezes sozinha, não sozinha, a gente tem variáveis aí. Falem para nós, por favor, isso. E aqui tem um comentário da Fábio que diz: o Wagner, como gestor, o que falta para que se tenha o entendimento da infância e da criança nas escolas de ensino fundamental que atendem à educação infantil e que não se prenda à escolarização? Acho que algo vem complementando o que eu estava propondo também. Fala, Wagner. Gente, eu acho que o retorno vai ser um grande desafio, né? Eu, de verdade, acredito que muito se construiu em casa, especialmente no que diz respeito às atividades da vida prática, que eu costumo tanto reforçar e que são tão importantes. Nesse retorno, nós vamos precisar ter a sensibilidade de avaliar o que foi possível construir em casa. Se na escola nós temos um professor brincante, o grande desafio da escola em 2020, sobretudo para as crianças da educação infantil, foi mobilizar em casa que houvesse um pai e uma mãe brincante, né? Porque não vai haver a interação, não vai haver a construção, se não houver a mobilização desse pai e dessa mãe brincante. No retorno, nós vamos precisar ponderar cada uma dessas habilidades e fazer o amarramento do que foi possível e do que não foi possível. Bem de verdade, eu não tenho uma resposta pronta para te dizer, agora vamos começar por tal habilidade. Porque talvez nem podemos mais fazer isso. Exato, porque tudo vai ser alinhado a partir do diagnóstico primeiro, né? Das experiências. Uhum. Exato. Mas isso já é importante, e por isso que eu provoco isso, porque não vai dar, na minha opinião, o currículo também precisará. Eu não posso mais seguir essas habilidades tais, como vinha antes, porque vai precisar da dimensão da mediação brincante que teve antes, né? E aí cada um teve um modo, uma qualidade de interação, uma quantidade e qualidade de interações brincantes que são diferentes. Mas, claro, né, nós teremos que considerar isso para, a partir de então, buscar continuidade. Essa sondagem diagnóstica, no retorno, vai ser imprescindível para tabular de onde nós vamos partir. Uhum. É isso. É isso. E eles retornando para a escola é um readaptar-se, né? Diante de tanto tempo que ficaram distantes. Afinal de contas, a gente teve pouco tempo também, eu que tenho a turma de 4 anos, tanto numa escola como na outra, foi pouco tempo para eles. A gente começou assim e estabeleceu vínculos de afeto, né? Nós conseguimos iniciar essa relação, mas ela foi um mês de aula praticamente, né? Então, foi pouco tempo, e eles retornando, a gente vai ter que resgatar isso, né? É uma readaptação. Eu penso, assim, que mais do que nunca a gente vai ter que deixar eles brincarem,
né, claro, organizar esse brincar, potencializar, mas eles têm que... E eu não sei de que forma ainda, porque, de acordo com aquilo que nós ouvimos, esse retorno, ele vai ter, sim, algumas questões a serem observadas, algumas restrições, né? Então, eu confesso que eu também não tenho ainda a clareza de como isso vai acontecer, mas a gente vai ter que viabilizar e mais do que nunca, essa interação deles com os colegas, nesse ambiente, né, que é a escola, que eles frequentaram por tão pouco tempo, né, nesse ano. Se nós pensarmos, né, meninas, que uma das funções sociais da escola é a socialização, vai ser um desafio gigante se nós, de fato, tivermos que cumprir os protocolos de distanciamento. Porque, certamente, a dimensão de socialização ela vai ficar prejudicada. Né? Crianças 2 metros uma da outra. Né? Não pode abraçar, não pode tocar. Como é que nós vamos estar viabilizando a troca a partir deste contexto? Como organizar isso? Como promover isso? Que atividades propor? Porque de longe é um pouco mais fácil, a gente não tem como alcançá-los assim fisicamente, mas estando perto e não poder abraçar e apertar e dar, né, e beijar e o toque, que para mim é uma coisa muito importante, como fazer isso, né? Que difícil. Especialmente, né, Valéria, os pequenos de 4 anos, vai acontecer o choro, né? No choro, eu vou ter que me abaixar na altura desta criança e acolhê-la. Desculpa, eu não consigo ver diferente, né? Eu vou ter que dar um colo. Como nós vamos fazer isso? Né? Como nós vamos organizar isso? Não tem como acolher sem estar próximo e dizer, olhando no olho da criança e dizendo, o prof está aqui, o que tu precisar, tu pode contar comigo. Se tu sentir medo, vem para pertinho de mim. É essa dinâmica. E a gente sabe, a escola só vai ser efetiva para a aprendizagem, especialmente na educação infantil, se a criança estiver segura. Porque se ela não estiver segura, ela vai estar preocupada com tudo que a deixa insegura, né? Com todo esse movimento que é diferente, e não vai conseguir construir, e não vai estabelecer relações. E aí a minha pergunta é, até onde é significativo, e agora eu não devia falar isso, esse retorno? São provocações, na verdade, né? É isso mesmo, só provocações. Só, nós não precisamos ter respostas, são provocações que mexem com o nosso eu, com a nossa sensibilidade, porque, como diz, né? É o olhar no olho da criança, é o toque, que nos preocupa porque queremos isso, né? Porque desejamos isso. Então, mas esse desejo, ele vai achar possibilidades. Eu sempre vou ter a esperança de que nós vamos encontrar formas, nós vamos encontrar caminhos, porque nós não vamos perder a essência daquilo que nos move, daquilo que nos incentiva a continuar gostando e acreditando da educação infantil nesse momento. A Sinar, ela diz aqui que prazer essa live sensível, generosa, e ela também convida, diz, o Wagner, de fazer formação para os diretores dessa questão do brincar. E esse ponto que nós podemos até ir finalizando é essa sensibilidade que está conosco, professores, e para além da educação infantil, né? Nós acreditamos no ser humano, nós acreditamos que é possível fazer, né, do limão uma limonada, como diz uma prof ali. Nós conseguimos enxergar horizontes nas limitações mais possíveis que tínhamos até então, e esse momento no qual hoje nós dispomos foi apenas um dos momentos pelos quais nós podemos voltar a dialogar, a
ampliar as ideias, porque vimos o quanto os professores estão sedentos de olhares específicos para a educação infantil, olhares que não vejam uma educação robotizada, como a professora diz, que busca só a escolarização, mas que vem a criança que muitas vezes está na escola, desde os 2, na escola a escola de educação infantil mesmo, de 6 meses, 7 meses, e que toda sua infância passa na escola. Então, o quanto é importante e necessário termos esse brincar, esse embutido, imbricado em nossa concepção. Que não seja só, hoje é o dia da aula do brincar. Não, que seja sempre, que seja todos incorporado, para assim nós conseguirmos minimamente dar o direito do qual ela merece e tem, né? E tem. E aí nós vamos finalizando, eu gostaria que vocês deixassem uma contribuição para todos que estão nos assistindo e vão nos assistir depois, em outro momento, sobre aquilo que vocês acreditam, sobre aquilo que mexe e move dentro de vocês o coração e no qual vocês estão aqui hoje falando como porta-vozes de muitos outros que estão nessa causa da educação infantil como um direito. Quem? Isso. Valéria. Bem, assim, brevemente... é um desafio para a gente, né? Constante, dia após dia, de criar, de inventar, de pensar o que eu posso fazer agora, porque a gente acabou criando uma certa expectativa neles. A cada entrega, o que será que a prof vai mandar? O que será que vem de diferente agora, né? E nós estamos na busca, né? Não tem como não agradecer às famílias, porque elas que estão dando o seu melhor para colocar em prática aquilo que a gente planeja com tanto amor, com tanto carinho, com tanto empenho, falando, né, de nós, professores, não só da educação infantil, de todo o ensino fundamental, mas em especial nós dos pequenos, que essa questão do contato, do toque, né, ela nesse momento acaba se tornando impossível, né? Presencialmente, eu digo, porque ela acabou acontecendo de uma outra forma, né? Então, agradecer aos pais pelo apoio e por eles comprarem as nossas ideias, porque as maluquices que a gente propõe, eles também se empenham, se doam para fazer a coisa acontecer. E nessa busca a gente eu vou usar uma frase do Paulo Freire que diz assim: sem a curiosidade que me move, que me inquieta e que me insere na busca, não aprendo nem ensino. Lindo. Lindo. Obrigada, Laura. De fato, Valéria, a gente precisa pensar nesse professor, na dedicação desse professor, né? Na dedicação dessa gestão que tenta viabilizar o melhor material para chegar em casa, na dedicação deste pai, desta mãe, dessa família, do tio, da tia, que recebe esse material, compreende a necessidade e semeia o desdobramento, e planta a plantinha, e planta a florzinha na água para ver ela desabrochar, né? E constrói a pulseira, e media a construção da pulseira, e brinca com as bolas voadoras. Então, é imprescindível esse professor, essa gestão, e esse pai e essa mãe que acolhem e fazem acontecer essa atividade em casa. Nós vamos sair melhores, porque nós olhamos para a educação durante a pandemia com olhar de emoção, com um olhar brilhante. E quando a gente olha com um olhar brilhante, quando a gente olha com emoção, a gente transforma. Mesmo que na dor, a gente transforma. Então, eu acho que o grande desafio vamos nos manter vigilantes para concluirmos o ano letivo de 2020, vamos nos manter inventantes, vamos nos manter brincantes, vamos nos manter mobilizados a uma prática educativa que qualifique, mesmo que seja em casa. Isso aí. Nossa, eu não tenho palavras para dizer, assim, a gratidão da Secretaria de Educação, de vocês terem aceitado esse momento. Passa tão rápido,
mas nós formos resumir todos os comentários que vieram, e foram muitos, muitos, muitos lindos, emocionantes. Eu finalizo, em nome de toda a secretaria, agradecendo vocês, em nome de todos também, e a todos que assistiram e assistirão em outros momentos, dizendo que nós mantenhamos o encantamento, a magia do olhar e a certeza de que, com pandemia, sem pandemia, nós não nos paralisamos. Nós não deixamos o medo invadir e nos anestesiar, e nos calar diante dos desafios, dos obstáculos. Nós estamos fazendo o nosso melhor, sempre com o foco maior das emoções, do coração, que vai muito além. Hoje eu não tenho dúvidas de que, além das habilidades cognitivas, isso aí está a questão das relações afetivas, o vínculo, as relações humanas. E acho que hoje vocês traduzem na essência de vocês, no olho, no sorriso, no brilho, essas palavras. E toda a teoria que se estuda, ela se materializa, digo, naquilo que vocês disseram hoje, nas singelas palavras, nas belezas traduzidas pelo brilho do olhar, pelo que faz bater o coração mais forte e por aquilo que nos move, nos contagia, que é a educação. Então, muito obrigada, nós agradecemos em nome de todos e contamos com vocês em outros momentos, estamos sempre abertos e nosso orgulho de sermos colegas, né? Um orgulho muito grande, sabe as pessoas. Obrigada, um abraço para vocês. Obrigado, gente, um bom dia, bom trabalho, muitas brincadeiras, mirabolâncias e vamos tocar, vamos focar que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Beijo. Com certeza. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, até. Muito obrigada.